Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Amém? Fala em Cristo. Toda a igreja fala em Cristo, nós temos motivação, exortação de amor, não é aquela exortação chata, é aquele encorajamento que vem de Deus para nos indicar o caminho, para nos alinhar no caminho de Deus. Fala, se temos comunhão no Espírito e profunda afeição e compaixão. Meu irmão, estar em Cristo é uma riqueza, é um privilégio. Imagina um domingo e você não ter essa alegria de estar na igreja. Quem se alegra de estar na igreja? Deixa eu ver, levanta a mão. E tem alguns que não puderam vir, mas estão online, mas o presencial é diferente, amém? Esse louvor, esse sorriso dos irmãos, esta comunhão, este momento na palavra, já faz anos, muitos anos, que eu tenho esse hábito, tem hábitos bons e hábitos ruins, e esse foi um hábito que Deus criou no primeiro para o segundo ano da minha vida cristã, separar os domingos para estar na igreja. E geralmente era uma vez um horário, e já faz anos que nós estamos em 2 horários. Como é gostoso estar na presença, como é bom estar no culto, na presença de Deus, porque tem riqueza, renovação de ânimo, de força. Quem quer sair daqui renovado, uma segunda-feira abençoada? Você vai encarar a segunda-feira não olhando ela assim, mas você vai olhar ela assim, de cima para baixo. Falar, você já está dominada a segunda-feira. Vai ser o início de semana abençoado. Quem quer começar assim, levanta as mãos, fala, em Cristo, na casa de Deus, o Senhor está renovando a minha motivação. Fala para o seu irmão, vai ser a melhor semana da sua vida. Põe a mão no seu coração, fala, coração, prepare-se, será uma semana abençoada. Uma exortação de amor, a comunhão do Espírito. Você não está sozinho, o Espírito é onisciente, é onipresente. Se nós damos atenção a Ele, Ele vai falar conosco. Se nós o ignoramos, nós não vamos perceber a sua voz e a sua presença. Mas se nós damos atenção, Ele não vai rejeitar a nossa oração. Se precisamos de sabedoria nas decisões, Ele vai nos dar exortação em amor, direção em amor, nunca trazendo condenação, mas gerando arrependimento, gerando mudança às vezes de valores, mas com amor. Melhor pelo amor do que pela dor. Quem concorda comigo? Nós cremos que Deus é amor, e é o amor de Deus que nos constrange a mudar, a deixar as coisas ruins, a nos apegar às coisas boas, a deixar as coisas velhas para trás. Em Cristo a riqueza, exortação em amor, comunhão no Espírito, profunda afeição e compaixão. A misericórdia de Deus, irmão, é inexplicável. Por isso que declara, por causa da sua misericórdia, nós não somos consumidos. Ela se renova cada manhã sobre nós, e Deus ama o justo, Deus ama a sua igreja, Deus ama
a congregação, a assembleia. Aqui é a Assembleia dos Santos. Deus tem prazer quando você e eu estamos na casa dele para buscar. Mas aí ele nos dá alguns conselhos e algumas direções no verso 2. Completem a minha alegria, o apóstolo diz, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Essa semana estamos declarando uma semana de arrependimento, de mudança de mente, de mudança de intenções, de mudança de atitudes e mudanças no coração para o nosso bem. E ele fala, olha, complete a minha alegria. A palavra diz, quando o pai recebeu o filho pródigo, ele não o repreendeu. Ele tinha talvez tantas exortações, tantas repreensões aquele filho merecia, mas ele já tinha sofrido a consequência das suas decisões, de deixar a casa do pai, de trocar os valores da casa do pai pelos valores do mundo. Ele sofreu lá, ao ponto de comer a alfarroba dos porcos, e ele voltou arrependido, e a palavra diz que ele foi recebido com amor pelo pai, lhe colocou o anel do dedo, trocou o vestuário, colocou sandálias nos pés e fez uma veste para ele, meu irmão, minha irmã. Então ele fala, complete a minha alegria com este amor, com esta valorização daquilo que realmente é importante. E um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Deus está nos ensinando o caminho de ter uma vida plena, alegre e abençoada. E eu queria destacar aqui esses 4 pontos hoje à noite. Mesmo modo de pensar, mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. O arrependimento, voltar para Deus, nos levará a ter uma mente diferente. Não quer dizer concordância plena. A concordância plena é muito difícil. E às vezes ela não é inteligente. Porque na multidão de conselheiros, de opiniões, se constrói as melhores decisões. Quem quer ser como o apóstolo Tiago diz, seja tardio para falar e pronto para ouvir. Então, mas o mesmo modo de pensar. Aí Deus começou a trabalhar no meu coração alguns textos da Bíblia. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, abre comigo, a partir do verso 15, para entender o que significa isso. Porque antigamente eu entendia que era o mesmo pensamento. Falei, só Deus mesmo para conseguir fazer a igreja e o seu povo ter o mesmo pensamento. Deus, eu creio que tudo é possível, mas às vezes não é o mesmo pensamento, é o mesmo modo de pensar. Quem quer ter uma revolução na sua mente? 1 Coríntios fala que nós somos pessoas espirituais. Nós temos que ser guiados pelo Espírito e não pela carne. Nós temos que ser guiados pela razão espiritual, pela lógica espiritual e não apenas a natural. Quando nós temos a mente de Cristo, nós vamos poder superar situações que nós nunca iríamos imaginar que iria superar.
Nós vamos ter soluções que nós não queríamos imaginar, queríamos alcançar. Restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Uma família unida, abençoada, porque construíram relacionamentos em pensamentos, em valores espirituais. Então abre comigo 1 Coríntios capítulo 2, não é isso? A partir do verso 15. Vamos ler um pouquinho antes, verso 12. 1 Coríntios capítulo 2, verso 12. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Meu irmão, quando eu comecei a ler a Bíblia, nos primeiros meses de vida cristã, era muito difícil entender, mas com o passar das semanas, dos meses, dos anos, interagindo com a igreja, conhecendo a palavra, primeiramente o Novo Testamento, ouvindo preletores, ouvindo conferências, eu fui entendendo a mente da palavra, fui tendo discernimento espiritual. Se nós lemos o Antigo Testamento sem entendimento espiritual, nós ficamos assustados. As guerras, as cerimônias lá, as ações sacerdotais. Mas aí, com o passar do tempo, nós vamos entendendo as coisas com a mente de Cristo. Não apenas histórica, mas o significado espiritual. Isso vai agregando a nós valores e sabedoria de Deus para construir uma vida plena e vitoriosa hoje e agora, em pleno século 21. Nós recebemos o Espírito de Deus. Delas também falamos, diz o verso 13, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Na sabedoria humana, nós não conseguimos conviver e construir uma família plenamente saudável, relacionamentos profissionais saudáveis, uma carreira profissional vitoriosa, sem fazer coisas erradas, como engano, mentira e coisas que a gente ouve por aí. Mas com a mente de Cristo, nós superamos situações difíceis e construímos uma vida abençoada e vitoriosa. Então ele fala, igreja, tenha o pensamento de Cristo, tenha a mente de Cristo, tenha um pensamento que vem do alto e não da terra. Certa vez Nicodemos procurou a Jesus, e Jesus já começou a ele lançando uma palavra. Nicodemos, um escriba, uma pessoa extremamente culta, religiosa, na tradição judaica, e ele se interessou por Jesus, pelos sinais, pelas palavras de Jesus. Ele viu que ele tinha algo extraordinário, e ele aproximou, e Jesus falou, Nicodemos, se você não nascer de novo, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, porque as coisas de Deus são espirituais, elas vêm do céu, elas não vêm da terra. Ele falou, olha, se eu falo coisas terrenas e você não entende, como você vai entender se eu falar as coisas espirituais? Quem tem percebido que com o passar das semanas, dos meses, dos anos, a sua mente vai se transformando? Quem tem percebido isso? Você vai assimilando e vai vivendo coisas que você nunca imaginou que iria viver. E esses valores que agrega na sua vida te leva a ter a vida abundante que Jesus prometeu, a vida plena, a vida abençoada. Você tem autoridade e discernimento
para não ser mais manipulado pelo sopro do diabo, pelas mentiras, pelos enganos das trevas, e você começa a vencer o maligno, a discernir as tentações, a se livrar dos laços, dos gatilhos do diabo que tenta te lançar em situações que vão te embaraçar e te levar ao fracasso e à derrota. Meu irmão, minha irmã, tenhais o mesmo modo de pensar. Pensai nas coisas do alto. Exercitai a mente de Cristo. Para isso nós temos que conhecer a palavra. Nós temos que ser mansos diante da palavra. O que é ser manso diante da palavra? Às vezes nós somos tão duros com a palavra. A gente tem a capacidade de falar assim, a Bíblia diz assim, mas eu penso assim. Quem como eu já viveu isso na sua vida? Levanta a mão discretamente, né? Não, a Bíblia diz assim, mas eu penso assim. Meu irmão, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela foi escrita em mais de 1500 anos, mais de 60 autores, em tempos diferentes, mas ela converge para Cristo. Ela é uma palavra única, ela é uma palavra inspirada por Deus. Quem somos nós? Como diz Moisés, que vivemos 80, 90, quando chega a muitos 100 anos, e querendo confrontar uma palavra que vem há séculos, instruindo, avivando, curando, libertando, salvando milhares de pessoas. Tenhais o mesmo modo de pensar. A mente de Deus, a mente de Cristo está na palavra, revelada pelo Espírito. A palavra se auto-explica. Quantos podem dizer amém por isso? Ela é o manual do Criador, vocês sabiam? E na humanidade, meu irmão, Deus nos criou, mas Ele deixou o manual. Pega a sua Bíblia eletrônica ou de papel, fala, Deus deixou o manual, que eu possa me quebrantar diante desta palavra e me humilhar diante do Espírito, para aprender a ter uma vida plena, bem-aventurada, bem-sucedida. Então, meu irmão, a mente é o mesmo modo de pensar. Não é uma mente carnal, não é uma mente tomada pelo orgulho, pela vaidade, contaminada pela carne, mas é uma mente que crucificou a carne, é uma mente que tem os valores de Deus, que tem as motivações que vêm de Deus, que Satanás não consegue superar. E ele fala, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. A linguagem, a mente de Cristo, quem tem a mente de Cristo se entende. Quem percebe quando você interage com pessoas que são cristãs? Quem percebe, deixa eu ver, que tem o mesmo espírito de Cristo, né? Às vezes erramos, é claro, né? Que tem lobos vestidos de ovelhas. Mas certamente nós temos uma identidade, que é a nossa mente de Cristo. E aí no verso 14 ele diz, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito. Eu já vivi isso. Quando eu converti, eu trouxe a mente carnal, a mente natural. E eu ia lendo a Bíblia e eu não ia aceitando. Quem já viveu isso também, levanta a mão. Eu não aceitava. Coitado do líder, né? Fala para o seu irmão, tenha dó do seu líder, irmão. Porque se enchia ele de questionamentos. E aí nem sempre se consegue ensinar algo espiritual para quem ainda não desenvolveu o entendimento espiritual. Leva tempo. E Deus é assim, você tem que praticar a tarefa. Você só passa adiante se você cumprir a primeira tarefa, né?
para o seu próprio bem. Ele não te reprova, graças a Deus por isso. Mas Ele não te aprova sem você ser legitimamente aprovado. Fica em recuperação. Ah, mas quanto tempo a recuperação? Fala para o seu irmão, depende do coração. Coração teimoso demora mais e faz o líder sofrer mais. O coração quebrantado e obediente, ele cresce mais rápido. É verdade? Quem concorda comigo diz a verdade. Então, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las. Por isso que Jesus falou a Nicodemos: você é mestre em Israel, mas se não nascer de novo, se não se tornar como uma criança, se não desenvolver a mentalidade, o modo de pensar espiritual, você não vai crescer, você não vai entender as coisas do reino de Deus. E Nicodemos perguntou: como que eu posso nascer de novo? Voltar no útero da minha mãe e nascer novamente? Ele falou: não, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito, e não é capaz de entendê-las, como alguém carnal ia marchar 7 dias rodeando Jericó, e no 7º dia ia marchar 7 vezes e dar um grito e crer que a muralha ia cair. Loucura. Porque tem a mente natural, não tem a mente de Cristo. Mas quando você congrega, quando você lê a palavra, quando você desenvolve a comunhão com o Espírito, e a palavra diz: sejam como crianças recém-nascidas, que desejam ardentemente o leite espiritual. Meu irmão, leia a Bíblia com fome e vontade de ouvir a voz de Deus. Abra sua mente e venha congregar com vontade de buscar a Deus, um louvor tão abençoado. E isso vai nos levar a crescer e desenvolver a nossa mente. Tenhais o mesmo modo de pensar, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. O espiritual, ele tem sensibilidade para discernir o que está por trás daquilo que é natural. A palavra diz que Elias, ou Eliseu, um desses 2 profetas, estava no monte, e os sírios cercaram o monte para prendê-lo. E o servo dele, que o servia, ficou desesperado e falou: mestre, o que será de nós? E ele orou: Senhor, abre os olhos do meu servo. E ele viu carros e carruagens de fogo cercando o monte. O pânico saiu e a segurança veio. Os apóstolos estavam transtornados, o barco no meio da tempestade, e Jesus veio andando sobre as águas. Meu irmão, Deus tem o controle de todas as coisas. Quem quer desenvolver a mente de Cristo, tenhais o mesmo modo de pensar. Levanta as mãos, feche os olhos. Precisamos arrepender de querer ser mais sábio do que Deus. Palavra de Deus, que Deus transforma a sabedoria desse mundo em loucura, e que a loucura de Deus é mais sábia do que os sábios deste mundo. Fala: Senhor Deus, tem misericórdia de mim, que eu possa ter um modo de pensar que não é carnal, movido pela altivez, pelo orgulho, pela vaidade. Oh meu Deus, gera em mim um modo de pensar que é a mente de Cristo. Quem quer sair daqui com a mente de Cristo?
Jesus falou: alimente a multidão. Aí eles falam: mas só temos 5 pães e 2 peixes. Jesus falou: alimente a multidão. Quando você tem poucos recursos, mas você consagra a Deus, Deus é poderoso para multiplicar. Quem crê nisso diz amém. A mente de Cristo, ele falou que o Senhor já sabia o que ia fazer. Eram 5.000 adultos, fora crianças. E naquela época eles não contavam as mulheres, eram mais de 15.000 pessoas que foram alimentadas com 5 pães e 2 peixes. Meu irmão, você vai chegar ao final do mês, se você confiar em Deus e honrar os valores de Deus, Deus vai te suprir em todas as suas necessidades. Quem crê nisso, levanta as mãos. Fala: Senhor Deus, o Senhor pode gerar uma pesca maravilhosa depois de uma noite escura, de uma pesca mal sucedida, mas o Senhor pode gerar abundância aonde há escassez, que eu possa sair daqui com esta consciência, em nome de Jesus. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, o primeiro conselho do apóstolo Paulo: tenha o mesmo modo de pensar. Um cristão espiritual não vai conseguir comunicar com um cristão carnal. Quem entende o que eu estou falando? Vai dar confusão. O cristão espiritual fala perdoa, o carnal fala não perdoa. O cristão espiritual fala apesar das lutas, vamos congregar. O carnal fala não, estou chateado com Deus, não vou. Quem quer ter a mente de Cristo? A mente de Cristo te leva a ser uma pessoa vitoriosa. Mas volte lá em Filipenses capítulo 2. Completem a minha alegria. O apóstolo Paulo via a igreja, ele falava: oxalá eles viessem a reinar, a conhecer o potencial que eles têm. Mas aí ele fala: complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor. O amor de Deus, ele é inexplicável. Ele primeiro dá, para depois receber. Se nós aprendemos a semear, nós vamos colher. Sede misericordiosos, como misericordioso é o seu Pai celestial. Orai pelos teus inimigos, abençoai os que te perseguem. É a lei do espírito contrário. Quem já ouviu falar nisso? Não se apaga fogo com fogo. Nós temos que semear. Certa vez os apóstolos queriam destruir uma cidade. Jonas não queria pregar em Nínive, porque ele achava que eles deviam ir para o inferno. E Deus falou: não, Jonas, dá uma oportunidade para eles. E não é que ele pregou e eles arrependeram, ele pregou com má vontade. Mas a palavra não volta vazia. Ele pregou com má vontade e a cidade se converteu ao Senhor. Meu irmão, tenhais o mesmo amor. Abre comigo em Romanos capítulo 5. Mas que amor é esse, né? Como diz aquela canção. Que amor é esse que Deus nos tem? A palavra diz aqui, verso 5, Romanos 5, a partir do verso 5. A esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Deus gerou em nós o seu amor.
De graça recebei, de graça dai. Assim como foram perdoados em Cristo, perdoai aqueles que te ofendem. Como Cristo vos perdoou, perdoai. Como Deus vos amou, amai. E a igreja não era diferente da nossa, não. O ser humano sempre foi o ser humano, independente dos recursos e dos avanços tecnológicos. Lá em Tiago fala, cuidado, para não morder uns aos outros aí. Os apóstolos estavam disputando qual deles era o mais importante. Quando Jesus estava distante, Jesus aproximou e falou, o que você estava discutindo? Ninguém quis falar. Então ele fala, olha, versículo 5, a esperança não decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Meu irmão, Cristo, Ele morreu independente da nossa resposta. Ele nos amou independente da nossa resposta. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, que nós somos embaixadores de Cristo, que a nossa mensagem é da reconciliação. Quem quer sair daqui como embaixador de Cristo? Levando a mensagem da reconciliação, do perdão, do amor, que primeiro dá para depois receber. Quem entende o que eu estou falando? E nem sempre vem o retorno, mas sempre vai encontrar terreno bom.